Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite aí a todos que estão entrando. Mais um prazer aqui a gente começar com esse webinar. O pessoal aí tá entrando, já estamos aí com alguns participantes. A gente vai dar alguns minutinhos para o pessoal chegar. Para quem entrou e ainda não me conhece, sou o Paulo Cordeiro, especialista em cadastros, fundador da 4MDG, e hoje a gente vai fazer um webinar falando como vocês podem estruturar um trabalho de levantamento de processos, como que vocês podem aplicar processos de mentorias de dados mestres dentro da própria organização de vocês, né? Aquele estilo faça você mesmo, né? Então a gente vai passar esse conhecimento aqui. O Flávio, que também é especialista em cadastros, aí com carreira na Latam e outras empresas, e também um dos fundadores aqui da 4MDG, também vai me ajudar. Se apresenta um pouquinho aí, Flávio. Tá escutando, Flávio? É que eu vou Não. só trocar a internet aqui, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tá pipocando um pouco aqui, eu vou só trocar a internet. Um minuto, Paulo. Tá bom. Se for o caso, desliga a tua câmera aí para poder ficar mais fácil aí a transmissão. Então a gente vai aguardar também um minutinho aí o Flávio. O pessoal está entrando, já estamos aí com 13 participantes. Opa, agora sim, Paulo, agora tá bem melhor aqui. Tudo bem, Ah, pessoal? Boa noite. que bom, hein? Espero que Maravilha. todos estejam bem. Vamos lá, né? Esse é um assunto bem interessante. Daria para ficar aqui, fazer um corujão aqui, né, Paulo? A respeito desse assunto aí. Isso aí. Mas vamos ser sucinto e vai ser bem bacana aí. Façam bastante perguntas. Chat está habilitado já, pessoal? Pessoal poder mandar a empresa que trabalha, ou A ainda gente vamos esperar vai, mais um pouquinho? a gente vai já Esperar mais falar uns dois sobre o minutos aí. chat. Isso, porque Beleza. vai ter um processo especial hoje aí, né? Fiquei sabendo. A gente vai ter o sorteio aí para o pessoal. A gente está dando só mais um minutinho, pessoal, como vai ter o sorteio hoje, para que dê tempo aí de todo mundo se conectar aí, tá? Mas a gente já vai começar. Acho que é isso. A gente tá já com 15 participantes, acho que já dá para começar. Opa, a chance tá boa, hein? 15 participantes aí é uma chance aí de 7, 8% já de já ganhar o prêmio máximo aí de sorteio, né? Mas fica todo mundo aqui, hein, pessoal? Todo mundo vai ganhar prêmio hoje, mas óbvio, vai ter uns prêmios mais especiais. A gente já vai falar a seguida aí, tá? Então, eu queria agradecer a todo mundo, o Carlos, o Costa, o Ednei, o Genilson, o Herbert, o Everton, o José, Laís. Então, vamos começar aqui, pessoal, com a apresentação. E antes de iniciar esse webinar, queria agradecer a Juliana, o Leonardo, as duas Julianas, o Leonardo, por terem organizado todo esse evento, né, e nos ajudado aí na divulgação, nesse nosso grande processo aí de compartilhamento de conhecimento em MDM para todo mundo. Então, vou compartilhar aqui a apresentação para a gente seguir e também falar um pouquinho aí do sorteio que a gente vai ter hoje aqui, né? Então, vamos seguir aqui, deixa eu abrir a minha apresentação. Legal, pessoal. Hoje, né, o webinar, o tema é Faça você mesmo, como identificar e resolver os problemas de sua central de cadastros, como que você estrutura isso dentro de um processo consultivo. Vai ser bem legal. A gente juntou aí o nosso conhecimento de alguns anos e procurou trazer de uma linguagem bastante simples. E eu estou trazendo aqui o Flavião, muita gente conhece o Flávio. Flávio também é consultor de SAP MM, já, né, também trabalhou na gestão de dados mestres em muitas grandes empresas, e ele vai me ajudar um pouquinho nesse bate-papo aqui sobre esse tema tão importante, tá? Tá, acho que todo mundo já me conhece, vou pular essa parte também, né? Enfim, e aí, pessoal, já vou começar.
anunciando aí uma coisa muito importante, tá? A gente já está com 20 participantes aqui, né? Que é o sorteio especial da Academia de MDM, né? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou informar aqui as regras para que todo mundo fique claro. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar no chat. Então, lá. Pessoal, para participar no sorteio, você precisa deixar seu nome, telefone com DDD e e-mail no chat, porque a gente precisa do teu telefone para a gente poder mandar o voucher, tá? Então, todo mundo que quiser participar, escreve lá, eu quero nome, telefone com DDD e o e-mail no chat, tá? Escreve apenas uma vez, tá, pessoal? A gente vai computar uma única vez, então não adianta escrever mais de uma vez, tá? O Léo, que é o nosso colega aqui da 4MDG, ele vai coletar todos os nomes. Então, prestem atenção, parem tudo, abrem o chat aí do Teams e lancem o seu nome, telefone com DDD. Pessoal, não esqueçam do DDD, porque a gente tem gente do Brasil inteiro, e o e-mail no chat. Pode ser o e-mail ou corporativo ou pessoal, vocês escolhem, mas coloquem os dados para que a gente possa entrar em contato com vocês, tá? E como que serão os prêmios aqui, pessoal, do nosso sorteio especial, tá? A gente vai ter aí 3 prêmios, tá? O primeiro prêmio é uma bolsa de 100%, então o aluno ganhará uma vaga na nossa academia sem nenhum custo, tá? Então, o primeiro lugar, o aluno vai ser sorteado e ganhará uma bolsa de 100% na nossa academia, tá? Eu vou falar mais lá no final da academia, vou explicar tudo direitinho, mas a academia ela vai ser lançada, será lançada em setembro. O segundo lugar receberá uma bolsa de 50% do valor. Então ele terá ali um desconto de 50% no valor do curso, tá? E todo mundo que estiver participando, que deixar o seu nome, telefone e e-mail no chat, automaticamente já ganhou 10%, tá? Mas é importante ficar no webinar até o final para que a gente possa coletar os nomes ali também, tá? O sorteio vai acontecer ali no finalzinho do webinar, tá, pessoal? A gente vai ser muito direto ao assunto, tá? A partir do momento ali que vocês, que a gente fizer os sorteios e para todo mundo também que vai ganhar a bolsa aí de 10%, tá? Vocês vão fazer a solicitação do voucher ali por WhatsApp e vocês vão poder utilizar esse voucher até o dia 28/6. Então, até o último dia útil desse mês, vocês vão poder usar os seus vouchers, tá? A partir do dia 28/6, ele perde a validade, mas lá no final eu explico um pouquinho mais, tá? Então, quem for sorteado já pode chegar amanhã, já manda o WhatsApp que para poder resgatar o seu voucher, tá? Os vouchers são pessoais, intransferíveis, não dá para ceder para um amigo, vai com o voucher, vai com o nome de vocês aí para vocês poderem usar, tá? Se tiverem mais alguma dúvida, pergunta no chat, que depois eu vou passar ali no chat e tiro todas as dúvidas de todo mundo. O Léo tá no chat também para ajudar a tirar essas dúvidas, tá bom? Então vão ter prêmios para o primeiro lugar, prêmio para o segundo lugar e todo mundo que tiver aqui no webinar que deixar o nome no chat vai ganhar 10% de desconto, tá? Então é isso, pessoal, para a gente falar do sorteio. O sorteio vai acontecer no finalzinho, tá? Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco, né, de como estruturar ou melhorar a central de cadastro. Como você, analista, você gestor, você coordenador, como que você pode fazer um processo interno na sua organização para melhorar os processos, angariar apoio dos gestores. Então a gente vai ajudar um pouquinho disso aqui para vocês. Então, a ideia aqui nesse nosso primeiro slide é definir o conceito de central de cadastros, né? E a gente bate muito na tecla de processo, pessoas e tecnologia, né? Você precisa ter pessoas engajadas, processos bem definidos, uma tecnologia que abraça. Você não consegue ter uma central de cadastros moderna se você não tiver esses 3 pilares, né? E, obviamente, com a transformação digital, você ter dados de altíssima qualidade, você ter dados certos no momento certo para as pessoas certas, é um diferencial competitivo bastante alto, né? E quando a gente fala de transformação digital, você tem vários aspectos: LGPD, ISG, compliance, risco, governança, tecnologia, omnicanalidade, quando você tem ali vendas por diversos canais. Então, o dado mestre é o base de tudo isso, e é por isso que é um mercado que vem crescendo bastante e por isso que abre tantas oportunidades para todo mundo, tá? E aqui, né, vou até passar um pouquinho aqui, a gente vai começar conversando aí com o Flávio também, já vou lançando algumas perguntas, né, já expliquei ali atrás um pouquinho de processo, pessoas e tecnologia, né, os 3 pilares,
E aí, muito legal que a gente detalhou um pouquinho desses pilares para vocês, né? E eu queria que o Flávio passasse por um pouquinho de cada um e a gente começar com o principal, que são pessoas, Flávio. Quando você faz seus processos de mentoria, quando você entra ali nas empresas, o que que você enxerga em termos de pessoas e como que depois de um processo de mentoria, de mudança, muda também o comportamento das pessoas? Legal, Paulão. Então vamos lá, pessoal. Como você já falou, pessoas é o carrossel, o carro-chefe de tudo, né? A gente pode ter a melhor ferramenta, o melhor processo, mas se a gente não tiver pessoas que entendam o processo e saibam operar a ferramenta, a gente vai ter problema no final do dia. Então, algumas coisas que são importantes aqui quando a gente for fazer um processo de mentoria, pessoal, que a gente tem que sempre notar. Quem hoje executa, a gente tem que sempre pensar, né? Por isso que é o misto, né? Então a gente tem que entender o processo as is e o to be. Então, por que que eu preciso das pessoas? Cara, quem que coloca a mão no cadastro hoje dentro da minha empresa? Quem é que coloca a mão? É um papel importante que a gente precisa sempre olhar para as pessoas. E quem não coloca a mão, mas é impactado diretamente pelo cadastro. Poxa, tem o cara lá que faz o fechamento contábil, o SPED fiscal, todo final de mês, todo começo de mês tem aquele fechamento, né, que as áreas financeiras passam. De alguma maneira, um cadastro incorreto pode influenciar negativamente o fechamento desses balanços ou dessas entregas acessórias e obrigatórias. Então, como que eu consigo identificar a necessidade dessa pessoa que ela não põe a mão no cadastro, mas ela é impactada pelo cadastro? Então, são esses papéis que são os mais importantes quando a gente for buscar falar de pessoas, tá? Quem faz o cadastro, quem precisa validar o cadastro e quem é impactado por esse dado dentro dos meus processos, quer seja de compra, de venda ou de produção ou qualquer outro tipo de processo que a gente tenha na empresa, tá? Então é um pouco aí do que a gente gosta de trazer, que vai falar bastante a partir disso de papéis e responsabilidades, porque aí a gente vai conseguir identificar o que cada um vai fazer, o que cada um é responsável e no fim quem é o dono disso tudo, porque precisa ter um dono, senão morre de fome. Mas não quer dizer que o dono ele é responsável por saber tudo ou fazer tudo. Tá? A gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe aí no nossa próximas 40 minutos aí que a gente vai bater um papo, Paulo. Mas o nível de pessoas é isso, cara. Legal. Pessoal, dentro da governança de dados, vocês têm dois termos, tá? Que é o Data Steward e Data Owner, né? Então, o Data Steward é o administrador do dado, né? E o Data Owner é o dono do dado. Então, é importante também a gente entender isso. Então, por exemplo, imagina numa empresa, você tem lá um diretor de produção, ele pode ser o Data Owner, né, daqueles dados relativos à produção, por exemplo, dados fornecedores, as peças, os insumos que são usados ali. Enquanto que o analista de cadastro, o analista de produção, ele acaba sendo um data steward, que é o responsável por administrar esse dado. Então, ter esses papéis definidos é importante porque quando você estabelece essas responsabilidades, você sabe aonde, que porta que você tem que bater quando você precisa mudar alguma coisa, tá? Então, acho que esse pilar de pessoas é bastante importante. Muita gente não conhece, mas é fundamental se aprofundar. Aí só para a gente seguir um pouquinho, né, Flávio, na parte aí de processos, né? Que tem basicamente a gente desenhar todo o ciclo de vida dos dados mestres, definir as regras, enfim, né? Eu percebo que muitas empresas elas não têm as regras, os padrões especificados, né? Isso não está documentado, depende muito da memória e da lembrança de cada um. Como que você enxerga essa parte do processo e como garantir que esse processo esteja sendo documentado e bem executado? Bom, Paulo, então esse é um ponto importante, né? Que você falou de política, padrão, processo, tudo isso no fim tem que ter minimamente um procedimento, né? Então, quando a gente vai startar um processo de, cara, como que eu posso, pelo menos, entender como que está a minha empresa a nível de central de cadastro ou a nível de processos de cadastro, é super relevante a gente fazer o as is e, cara, entender, bom, o que que eu espero de diferente? O que que eu posso fazer de diferente? Então, esses são as duas principais documentações que a gente vai montar em uma mentoria. Como que está meu processo hoje? E aí, a partir do meu as is, eu vou mapear todos os meus gargalos, as minhas oportunidades, os meus retrabalhos. A gente vai passar um pouco disso aqui, né? Eu já estou dando bastante spoiler aqui,
mas é super relevante. A gente vai trazer aqui um mapa para vocês aqui de tudo que é documentado em cada fase que a gente vai fazer essa mentoria do cadastro. Tá? A gente vai falar um pouco de quais são os entregáveis esperados, então a gente vai falar em tudo no que tange a arquitetura, olhando tecnologia, dentro de processo, como que a gente mede um SLA, como que a gente define um SLA, como que a gente faz um acordo de SLA com uma área de negócio, que entra no papel do steward e do owner, que o Paulo colocou aqui, né, que é o dono e o responsável, que o responsável vai ter que ter um prazo para fazer a parte dele. Então, como que a gente faz esse acordo de SLA? Como que a gente define? Então, tudo isso precisa estar procedimentado, escrito, para a gente poder ter uma garantia de que tudo aquilo que a gente está propondo na prática vai funcionar, né? Porque o papel aceita tudo, mas precisa estar escrito minimamente para a gente conseguir auditar, gerenciar, controlar. E esse é o grande papel dessa parte de políticas, padrões e procedimentos, que vai estar tudo isso involucrado aí, o ciclo de vida dos dados, todos esses pontos vão estar atrelados em algum ponto, quer seja de política ou de procedimento. Maravilha, Flávio. E aí, pessoal, para finalizar a tríade, né? Nós temos ali o terceiro pilar, que é a tecnologia. Nesse ponto aqui, quero até fazer um complemento, porque veja só, quando a gente fala de tecnologia, quais são os pontos, né? Gestão de metadados, ferramentas de qualidade de dados, integração do sistema, ferramenta de workflow. E talvez esse ainda seja um dos grandes desafios no Brasil, porque muitas empresas vão lá, tem um software de PDM com um workflow que nem está adaptado para o negócio delas, e poxa, já tem uma central de cadastros, né? E eu acho que é importante aí que todo analista de cadastro que quer se transformar em um consultor, um especialista de MDM, tem que vencer essa barreira, né? E um dos pontos também que a gente sofre um pouco aqui no Brasil, e a gente tem que explorar, e acho que vocês vão acabar explorando isso dentro das empresas de vocês, é que muitas vezes você tem a divisão dos dados, você tem compras, que acaba cuidando de fornecedor e material, e você tem outras áreas que cuidam de clientes, e muitas vezes isso não está automatizado dentro de uma central de cadastro, e isso fica dividido, né? Não é um analista de cadastro, o gestor de cadastro que cuida dos três, e acaba dando algumas divergências e caminhos diferentes, né? Eu sei que muita gente aqui está respondendo para o departamento de suprimentos, mas é importante, né, que a célula de cadastro tenha essa visão mais global. Acho que isso impacta muito nas escolhas de tecnologia, porque a escolha de tecnologia ela não pode ser feita somente com base no que o comprador acha ali, que ou porque tem o melhor preço ou mais barato, tem que ter uma visão um pouco mais holística. E aí até fica, né? Acho que recomendo aí para todo mundo tirar um print dessa tela, porque acho que aqui tem tudo do que uma central de cadastro precisa ter para acontecer. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de mentoria, para você estruturar uma célula de cadastro ou melhorar a célula de cadastro da sua empresa, até para você desenhar uma proposta, certo? Se você quiser fazer isso dentro da sua empresa, você precisa desenhar essa proposta, né, para que você possa apresentar, né, para o teu diretor, para que ele aprove, né, para que você possa iniciar esse trabalho. Então a gente já deixou esse slide pronto. Esse slide mostra toda a jornada de trabalho. O que que você tem que passar etapa por etapa para você redesenhar, ou caso não tenha, desenhar ali do zero a sua central de cadastro, tá? E a gente vai detalhar cada um desses quadradinhos, tá? Esse webinar será gravado e depois vai ser disponibilizado no canal Dados Mestres no YouTube, no canal da 4MDG também no YouTube, mas a gente vai passar por cada um desses quadradinhos, tá? Primeiro começa com reunião executiva, né? Provavelmente você já identificou as dores, você sabe quais são os problemas do seu departamento e as reuniões executivas, elas vão servir ali para você angariar apoio e conseguir ali os sponsors, que são os patrocinadores do projeto. Depois, por reunião operacional, desenho dos macros fluxos atuais, o futuro, né? Como que a gente vai desenhar o futuro, o que que a gente vai mudar para melhorar. Depois tem o processo de validações, análise de viabilidade, porque pode ser que a gente desenhe um fluxo que seja muito bom, mas seja muito caro, ou a gente faz um fluxo que é muito barato, mas não funciona muito bem, então tem que ter essa análise de viabilidade, a gente vai explicar para vocês. A aprovação, a gente não faz nada sozinho numa empresa grande e média, né? Sempre tem que ter pessoas aprovando, então é importante ter essa aprovação no comitê. Depois que o processo foi aprovado, apresentar para a empresa, ter o detalhamento do fluxo e implementar esses fluxos modificados, né? Então são uma série de etapas, né, pessoal? É um trabalho aí que vai levar em média, eu acredito que em torno de 90 dias para você conseguir passar por todos esses processos. Mas eu garanto que ao final disso
você vai ter uma central de cadastro muito mais eficiente e você, como profissional, vai ter adquirir um conhecimento realmente absurdo, tá? Então vamos começar aqui Posso falando um fazer um pouquinho. complemento aí, Paulão, Pode, rapidinho, Flávio. aproveitando da jornada, que eu acho que é importante, pessoal, também tomar um pouco de cuidado aí nas empresas, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo. Então, assim, acho que a primeira coisa importante, não precisa sair fazendo material cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Elejam aí, pô, a minha central já trabalha com material, mas a gente ainda tem muito problema. Faz a jornada para materiais. Puxa, Flávio, eu tenho material direto e indireto. Cara, quem que te dá mais dor de cabeça? Que você identifica que você tem mais oportunidades? Cara, bom, aí você vai fazer essa análise. Geralmente os materiais diretos têm mais oportunidade, porque eles estão mais linkados às receitas das empresas, que são os produtos acabados, produtos de revenda. Então, vai por ele que você já vai ter um bom norte ali para você fazer. Então, fatia o bolo. Isso é uma dica interessante. Não tenta fazer em 90 dias tudo, que senão vocês vão morrer. E a gente sabe que tem a operação do dia a dia que vai consumir também da nossa, a nossa demanda tá lá para ser atendida. Então, além do nosso dia a dia, isso vai ser uma atividade extra que a gente vai executar. Então, fatia o bolo, entende bem como faz e aplica. E outro ponto super relevante, essa jornada aqui pode ser, ela é aplicada para qualquer um desses cenários que eu estou falando, quer seja material, direto, indireto, serviço, fornecedor, cliente, que é só falar de cliente PJ ou de PF. Se aplica, o método de execução ele é o mesmo, independente do domínio de dado que eu estou falando, e se eu quiser detalhar ele ainda mais, também se aplica da mesma maneira, tá? Acho que é importante a gente ter esses conceitos aí também para não. Nossa, amanhã eu já vou começar fazendo tudo. Vai com cautela também, porque demanda bastante tempo. Você vai precisar muito de apoio das áreas de negócio, como a gente vai ver aqui. Então é importante também ter essa inteligência emocional e esse sentido aí de entender o que que é mais crítico na empresa de vocês. Vai lá, Paulo. Maravilha. Só lembrando, pessoal, do sorteio, tá? As regras estão no chat. Então, quem acabou de entrar agora, a gente já está com 35 participantes. Quem entrou agora, clica no botãozinho de chat, faz a leitura do chat, que ali tem as regras para participação do sorteio, tá? Tem que seguir as regras ali para poder participar do sorteio da academia. Então, vamos seguir aqui, entrando aqui no tópico de reuniões executivas, tá, pessoal? Que são as reuniões que vão dar o pontapé ali no seu projeto, né? Obviamente você vai identificar o problema, você vai provavelmente ter que desenhar uma apresentação, você vai falar com o teu gestor vai levar para um diretor, e quando ele achar que tá ok, que tá maduro, que realmente você precisa desse processo de transformação, vai abrir as reuniões executivas que vão envolver não só o patrocinador, mas os outros líderes, né? Então, se, por exemplo, você é um analista de cadastro, você responde para um gestor de suprimentos, que responde a um diretor, então você vai começar por ali, depois provavelmente vai envolver o diretor financeiro, administrativo, de produção, enfim, depende da organização da empresa. E esse é um ponto importante. Eu queria que o Flávio explicasse rapidinho, até para a gente cumprir ali também o nosso compromisso de passar por todos os pontos. Como são essas reuniões executivas, Flávio? O que que a gente avalia? Geralmente quantas precisam fazer? Dá um overview rápido aí para o pessoal. Legal, Paulo. Então, como você já bem colocou, acho que é super importante você ter o apoio do teu líder direto e de um diretor, geralmente o diretor da tua área. E qual que é o grande pontapé que você pode usar? Cara, vamos usar uma análise de maturidade, até por isso que a gente está destacando ela aqui no slide, porque é ela que vai dar um driver até para a gente entender. Então, o que que é a análise de maturidade? A gente vai disparar uma pesquisa para a nossa equipe, para a nossa empresa, tá? Para os principais atores que a gente vai identificar ali. Cara, quais são as áreas que eu mais tenho contato? Quem são os gestores dessas pessoas que têm contato com o cadastro? Por quê? Porque a gente vai entender pela análise de maturidade como a empresa está enxergando o cadastro no dia de hoje. Então vai ser uma foto super interessante, porque a gente vai conseguir pegar uma foto de quem está na operação do cadastro ou sendo impactado pelo cadastro e como que a gestão da empresa enxerga o dado mestre na empresa. Então a análise de maturidade ela vai ter esse viés. Ela vai entregar para a gente todo o resultado para a gente chegar nessa reunião executiva. E aí a gente vai chegar para os nossos líderes e falar, tá vendo, cara, pô, de uma nota de 1 a 5 em tal visão, em tal dimensão, a gente está com uma nota 1. Cara, é uma nota extremamente baixa, que demanda ser analisado. Então, esse é o pontapé inicial para a gente falar com os nossos líderes. Então, a partir do momento que a gente tem o retorno dessa análise de maturidade, a gente vai ter que fazer, cara, vamos apresentar isso para os nossos gestores e depois a gente vai chamar, cara, quem é o comitê, quem são as pessoas principais. Cara, pô, eu tenho muita interação, sei lá, com o fiscal. O fiscal tem muita demanda nossa. Então vamos chamar o fiscal e vamos
demonstrar essa análise de maturidade, fala, cara, a gente precisa trabalhar diferente. E aí é a partir do momento que você vai se aliar ao seu gestor para convencer um outro gestor a também ser sponsor dessa nova mentoria, dessa nova atividade de análise da frente de Master Data, tá, pessoal? Então eu sempre dou esse pontapé inicial falando de análise de maturidade, porque ela é um dado palpável, é um número, é uma métrica quantificável que consegue demonstrar o quão a sua empresa está madura ou não no quesito de dado mestre, de cadastro. Maravilha, Basicamente é pessoal. isso, Paulo. E aí vai depender, você perguntou quantas reuniões? Cara, vai depender de quantos departamentos participam do cadastro. Pode ser desde quatro e, pô, já teve cliente que a gente teve que fazer 10 reuniões executivas. Mas é porque tinha muita área envolvida, enfim, o processo era complexo. Aí vai depender muito da particularidade de cada negócio. Perfeito, legal, Flávio. Importante, pessoal, citar um pouco da análise de maturidade. Você mesmo pode construir essa análise baseada nessas dimensões que a gente colocou ali. Esquemas de pontuação, você também pode fazer média ponderada. Então, dentro de visão, eu vou avaliar essa característica e a partir da resposta que você vai tendo com os líderes gestores, você vai colocando essa pontuação. Aí, no final, você faz um cálculo para cada uma dessas caixinhas, tá? Você também pode buscar modelos prontos de análise de maturidade, como modelos da Gartner e outros também, que aí você pode usar esses modelos aí também para fazer. Mas basicamente aqui tem que te dar uma nota, uma visão para que você possa quantificar todo esse trabalho que foram feitos nas reuniões executivas. Quando você termina uma reunião executiva, pessoal, você vai ter três entregáveis, deve ter no seu processo, tá? A planilha de contatos, com dado de todos os líderes, gestores que foram entrevistados, isso é muito importante, porque você vai ter que revisitar isso ao longo da sua mentoria, e o registro dos objetivos estratégicos. Pô, o fiscal tem como objetivo estratégico reduzir o fechamento mensal em um dia. A produção tem como objetivo estratégico reduzir uma perda que está conectada a cadastro. Então você vai pegando tudo isso, isso tem que estar mapeado, porque lá no final você vai voltar nos objetivos estratégicos e você vai dizer, olha, com o novo processo eu vou atender esses objetivos, tá? Agora, a parte de reuniões operacionais. Flávio, qual que é a diferença de uma executiva para uma operacional? Basicamente, a operacional, a gente vai mergulhar nos detalhes. A gente vai falar, cara, me explica aí como que é o teu processo. Mapeamos, sei lá, um processo de cadastro de cliente. Vamos chegar para o comercial. Comercial, conta para mim, como que você prospecta, o que que você pede, onde você preenche, você manda e-mail, você tem sistema. E aí a gente vai fazendo perguntas para mergulhar no processo da pessoa. E aí sim falar, beleza, e agora falando de cadastro, como que você faz? E é importante também, pessoal. Cara, você emite pedido de venda em que momento? Que momento que fatura? Porque você começa a entender o processo end-to-end dele e começa a pegar as dores dele que ele vai ter. Cara, na hora de eu prospectar, de eu ter que gerar, sei lá, um lead dentro da minha ferramenta de CRM, eu tenho esse problema. Putz, eu não consigo porque a receita tá fora, eu tenho que ficar consultando o cartão CNPJ do cara na mão. Ah, mas na hora que eu vou emitir o pedido de venda, eu tenho um problema que o meu cliente não está habilitado dentro do sistema do meu RP, ele está bloqueado, ele está inativo. Então ele vai começar a contar as dores que ele tem no dia a dia. Então a reunião operacional tem esse viés mesmo, é de ir com o coração aberto para fazer perguntas que vão dar respostas, cara, de apontar problemas, que é onde a gente vai atacar depois na sequência das atividades aqui da jornada, tá, Paulo? O- Basicamente, em suma, é isso. As reuniões executivas geralmente são com líderes e gestores, e as operacionais já é com o pessoal que está executando o E processo está mesmo, né? executando o processo, é com quem põe a mão na massa mesmo. Por mais, igual eu falei, tem gente que não põe a mão na massa no cadastro. Mas qual é o impacto que ela. Pô, eu sei que essa pessoa reclama muito de problema de cadastro. Vamos ouvir ela. Que é importante a gente entender o que é o problema de cadastro que ela fala. Agora ela vai ter que me mostrar de fato quais são esses problemas. E sempre anotando, pessoal. Caderninho do lado, se for mais de idade igual eu, assim, caderninho do lado. Senão, bloco de anotações, sei lá, escrevam. Isso tem que estar tudo super documentado. Aqui já começa todo o nosso trabalho de documentar o processo que a gente vai usar para poder lá na frente chegar e falar, pessoal, é isso aqui que a gente vai propor fazer. Esses são os ganhos, essas são as dores atacadas, e isso aqui vai ficar para uma segunda onda. E não dá para a gente Eu, atacar tudo de uma vez. Basicamente é isso, Paulão.
Legal, Flávio. Eu acho que é importante citar, pessoal, que tem os entregáveis ali, né? A transcrição é uma ata, né, pessoal? Você vai colocar os bullet points, né? Os principais pontos ali. Óbvio que a ata tem que ser de comum acordo, o outro lado também tem que concordar com o conteúdo da ata, né? E a ata você vai ter um mapeamento das dois desafios. E é importante aqui, pessoal, conforme você está fazendo a escutativa, você também registrar o SLA atual. Quanto tempo demora esse processo hoje? Porque você tendo o SLA atual, depois você vai ter o SLA futuro. E aí você vai mostrar o valor dessa arrumação de processos que você está fazendo, porque você fala, olha, antes o processo de cadastro de cliente demorava 7 dias, e agora esse processo demora 3. Cara, isso vai gerar um ganho financeiro para sua empresa muito grande, mas você precisa ter o antes e o depois para poder mostrar isso lá na frente, tá? E aqui sai também o resultado da análise de maturidade que foi feita na etapa anterior, né? Lembrando para vocês, vocês podem desenhar uma planilha própria de acordo com a empresa de vocês para que você possa dar pontos em determinados pontos ali também, né? Legal, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui de macrofluxo. Aqui é um exemplo que a gente está mostrando na tela para vocês. Vocês podem usar outros modelos, vocês podem fazer isso em ferramentas, acho que como o Miro, tem o quadro branco da Microsoft, tem, acho, que Visage, né? Tem o Visage. Visage. Ferramentas de fluxo não faltam, tá? Inclusive gratuitas, se sua empresa não tiver nenhuma, né? Mas basicamente esse é um fluxo que você tem que fazer. E esse fluxo provavelmente você vai ter que fazer por subdomínio, tá? Quando a gente fala de dados mestres, pessoal, a gente tem os domínios. Os domínios são clientes, fornecedores, colaboradores, clientes, esses são os grandes domínios, né? E os domínios de dados, eles podem ter subdomínios. Então, por exemplo, domínio de materiais, você pode ter diretos, indiretos, serviços, né? É importante que esse fluxo seja por subdomínio, que provavelmente vai ter diferença dentro da sua empresa. Mas, Flávio, fala aí, como que ele vai montando esse macro fluxo? Ele entrevista e vai desenhando ao vivo, ele coleta e desenha e depois pede aprovação pro analista da outra área. E o que que ele tem que observar durante o desenho do macro fluxo e registrar? Legal. Então, gente, o ideal é sempre construir na hora. Puxa, não tem uma ferramenta, só vai no papel. Não tenho uma ferramenta, não tenho habilidade para usar um Miro, ou não consigo fazer. Cara, pedacinho de papel, vai fazendo caixinha na mão. Melhor. Por quê? Porque isso te ajuda a guardar a informação e te ajuda a gerar perguntas para ele. Cara, mas pô, peraí, ó, você tá me explicando que tem uma etapa aqui que na solicitação você preenche 50 campos, mas pô, você falou lá atrás para mim que era 90. Por que que agora você está falando que é 50? Nós estamos falando do mesmo fluxo ou é outra coisa? Ah, pô, não, isso aqui é para material indireto. Ah, então beleza, aqui é material direto, então vamos focar no direto. Depois a gente vai falar do outro tipo, do outro subdomínio, que é o que o Paulo comentou. Então isso ajuda a gente, inclusive, a entender, mostra para o cara que a gente está sendo empático, que a gente está fazendo uma escutativa, que a gente já está desenvolvendo minimamente um material que a gente vai debater com ele. E é sempre importante, pessoal. O processo tem sempre três grandes etapas: a entrada, o processamento e a saída. Cara, o que esse cara que está entrevistando, o que que ele recebe, o que que ele faz com o que ele recebe e o que que ele entrega para a próxima frente. Isso é super importante, tem que saber isso. E como o Paulo falou, quanto tempo você demora para fazer tudo isso, desde que você recebe até você entregar? Tá? Então, esses são pontos. E, novamente, dores, gaps. Puxa, cara, eu consigo fazer a receita vem automático, mas o Sintegra não vem automático. Pô, legal, o Sintegra é manual, é um gap, é uma oportunidade. Como que a gente vai resolver isso no futuro? Porque já tem um monte de coisa que faz isso automático, mas você já anotou um gap dentro do fluxo. E aí você vai fazendo essa tratativa. E é sempre bom tentar linkar o gap a qual caixinha. Pô, o cara preenche 90 campos. Ah, desses 90 eu tenho dificuldade em 8. Cara, quais são esses 8 campos? Putz, não tenho agora, ó, eu vou anotar aqui um compromisso, me manda um print depois das telas para você me falar, ah, esse campo aqui eu tenho problema, isso aqui eu não consigo fazer isso. E aí você já sai com direcionadores também para o cara te dar essa devolutiva depois, para você não travar a reunião. Então esse ponto também é importante, tá, Paulo? Geralmente a gente faz isso. Reuniões em torno de 1 hora a 1 hora e meia. Vai depender muito da área, da influência dela e da quantidade de processo que ela faz também, né? Maravilha, Flávio.
Então, acho que o macrofluxo aí tá definido, né? Vocês fazem por subdomínios, já vão registrando na hora, depois usam uma ferramentinha só para deixar um pouco mais bonito. Se não Isso aí. tiver ferramenta, dá para fazer no papel, no PowerPoint, enfim, tá, pessoal? Não é nada do Excel, outro mundo, o qualquer coisa. importante é você mapear aqui num nível mais macro, né? Lá na frente a gente vai entrar nos campos, mas aqui num nível mais macro, mas sem deixar nenhuma etapa de fora e já pegando os problemas para identificar os gaps, os problemas de SLA e tudo mais. Então, pessoal, aqui é até importante, a gente colocou um slide separado, depois do macrofluxos atuais, e aí a ideia é definir um pouco ali pilares, ver alguns aspectos. Queria que o Flávio passasse bem rapidinho aí pelos pilares e por que que ele está nesse momento aqui depois dos macrofluxos atuais. Legal. Então vamos lá, pessoal. Por que que tem esses pilares, tá? A gente fez análise de maturidade e a gente saiu com os resultados dos nossos domínios, das nossas dimensões de análise de maturidade, e a gente sabe quais são as que têm nota menor, geralmente as que a gente tem que atacar primeiro, porque são os nossos grandes gargalos no que a gente tende à maturidade de dados e de cadastros. Com isso, eu linko as entrevistas que eu acabei de fazer nos macrofluxos. Então, o pessoal vai me dar as dores, tá? Por que que a gente mapeou esses pilares? Porque pelas análises que nós já fizemos aqui nos nossos clientes, geralmente as grandes dores e os grandes problemas e as notas mais baixas estão vinculadas a esses três grandes pilares. Papéis e responsabilidades, cara, quem faz o quê, que hora eu tenho que fazer, como que eu automatizo, por que que eu faço na mão, por que que eu tenho que preencher isso, nessa momento eu preencho isso, naquele outro momento, para a mesma coisa, eu não preencho aquilo. Então a gente tem um grande problema com papel e responsabilidade, quem faz o quê, na hora que faz, quando faz, por que faz, 5W2H, importante. Processo, é aquilo que a gente já falou, pô, não tenho documentado, a gente está falando bastante de ESIS aqui, e às vezes a gente fala, pô, não quero gastar muito tempo no ESIS. Mas, cara, tem um monte de empresa que nem o ESIS tem. Então você tem que entender o ESIS para você falar, cara, beleza, agora você já sabe o como é, os problemas e o que, que o pessoal já está falando de problema. Cara, agora a gente vai atacar exatamente nessas dores para quê? Para ir para o próximo passo, para desenhar um to-be que atenda minimamente as principais dores. Então, esse é o grande ponto do pilar do processo. E pessoas e comunicação, porque a gente já falou, tudo está baseado em pessoas. Então, cara, como que eu coloco as pessoas certas para fazer os campos certos, com as regras certas, no tempo certo, no momento certo, para o tipo de cadastro certo? Como que eu volto na área e fico retreinando ela para ela nunca ter problema de, eu não lembro mais como é que faz. Pô, trocou a pessoa. Então, pô, o processo é super relevante na hora que eu vinculo ele com pessoas e comunicação. Por quê? Porque tem turnover nas áreas, tem troca de pessoas. Mas como que eu faço, por mais que as pessoas troquem, o processo continue sendo executado de maneira correta? Então, esse é o trabalho em conjunto desses três pilares, que isso é o que vai trazer valor no dia a dia do cadastro, da área, de um cara falar, pô, agora sim eu tenho menos problema. Cara, eu invisto 5 minutos para fazer um cadastro, mas eu ganho 2 dias de fechamento contábil, porque eu não tenho mais o problema que eu tinha antes. Então, esse é o grande ponto que a gente consegue trazer quando a gente fala desses pilares aí, tá, Paulo? Maravilha, Flávio. Maravilha. A gente tem aí mais 20 minutos, a gente vai passar por todos os pontos. Lembrando do sorteio no final, pessoal, fiquem até o final para participar do sorteio, tá? Quem chegou agora, quem chegou mais tarde, abre o botãozinho do chat aí no Teams, tem todas as regras para participar do sorteio. Então, coloquem lá os seus nomes no chat, conforme as regras, para participar do sorteio da academia, tá? Então, vai ter bolsa de 100% para o primeiro lugar e 50% para o segundo lugar, e todo mundo que tiver aqui vai poder também resgatar um voucher de desconto de 10%. Aqui um pouquinho, né, Flávio, falando de papéis, responsabilidades e gaps, né? E aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal? Cada empresa vai ter os seus aqui, né? Eu queria que você fizesse rapidinho para nós o que significa esse slide, como que Legal. ele opera na prática, ali, de uma forma bem sucinta. Bacana. Então, pessoal, o que que isso aqui representa? E aí eu vou falar algumas linguagens aqui um pouco mais técnicas, mas precisam ser faladas. Depois é importante até vocês darem uma consultada, né? A gente usa um modelo aqui dentro das nossas mentorias, que a gente tem uma metodologia do Lean Manufacturing, que é os 7 desperdícios, aonde estão os 7 desperdícios de produtividade.
tá? E aí a gente analisou que geralmente quando a gente fala de dado mestre, a gente tem 6 esferas, 6 desses pontos de Lean Manufacturing, que a gente tem em 6 processos a gente tem desperdício no nosso dia a dia produtivo do dado mestre. Um deles é o retrabalho. Cara, todo mundo tem retrabalho. O que é um retrabalho? Pô, alguém abre uma solicitação, a pessoa atende, chega para outra, ela devolve porque tem um dado ruim ou inconsistente. Então, isso é um retrabalho. A gente tem que ficar voltando várias vezes o mesmo cadastro, a mesma solicitação, para poder atender ela e conseguir finalizar. O que é um processo ineficiente? Cara, pô, campo é obrigatório, mas ninguém fala que ele é obrigatório. Então isso gera um retrabalho, mas é um problema causa raiz de processo, não um problema causa raiz de retrabalho. Então isso é um dos exemplos de problema de processo ineficiente. E assim por diante. Aí vão ter problemas de superprodução. Putz, tem que ficar fazendo várias vezes o mesmo item até que está linkado ao retrabalho. Cara, o que é estoque? Putz, eu tenho um backlog de 300 cadastros para fazer, por quê? Porque eu tenho muito retrabalho, porque eu não consigo, meu processo não é eficiente. Então, isso também gera um tempo de espera. Pô, meu SLA que era de 7 dias, eu atendo em 18. Por quê? Porque eu tenho muita fila, porque eu tenho problema de retrabalho. E aí, o que isso gera, né? Cara, como que as informações elas estão circulando dentro do fluxo, que é essa etapa da movimentação? Pô, às vezes passa pela central de cadastro, aí vai para uma outra área e volta para a central de cadastro analisar. Faz sentido isso? Faz sentido a central de cadastro participar 2, 3 vezes do mesmo fluxo? Por que ela não participa só no final? Então, esse é o link da movimentação. Então, esse está muito linkado, tá, Paulo, pessoal, aos 7 desperdícios do Lean Manufacturing. Depois vocês procurem isso, que é bem legal, bem interessante e dá para ser aplicado em qualquer modelo de trabalho que a gente for fazer aí, tá? Mas basicamente é isso, tá, Paulão? É a concatenação dos gaps e oportunidades olhando na linha do Lean Manufacturing. Maravilha, Flávio. E aí, depois que a gente usou toda essa metodologia para fazer esse mapeamento, a gente vai falar do to be, né? Macros, frutos, futuros. Então, a gente vai pegar as dores, vai fazer a proposição, né? Do novo fluxo, óbvio, sempre alinhando com as áreas, né? E a gente vai definir já os modelos da central de cadastro. A gente já fez bastante webinar, pessoal, e conteúdo falando de modelos de centrais, mas basicamente você tem modelos centralizados, híbridos, é a forma que você organiza, né? Se você vai ter uma participação de outros departamentos ou não, quanto cada um vai participar, vai definir o modelo da central, tá? Geralmente o modelo mais comum é um modelo híbrido, né? E aí, obviamente, você vai ter que validar esses novos desenhos que você também fez lá no PowerPoint ou no quadro branco, né? Tanto com líder como com sponsor. E aí tem um ponto importante aí no macrofluxo, que é a análise de headcount, né? Muitas vezes você vai ter uma redução do headcount, vai precisar de menos pessoas, ou tem cenários que você vai precisar de mais pessoas também, né? E a partir daí você já vai definir um novo SLA. Você desenha um novo fluxo, né? Obviamente você vai fazer uma estimativa de quanto vai ser esse novo SLA aí, né? E a partir do momento que você tem todo esse to be definido, você vai ter o teu modelo da tua central de cadastro, isso documentado, você vai ter o teu fluxo de processos desenhado, qual vai ser a nova equipe. E aí, novo headcount, pessoal, também pode ser simplesmente pessoas remanejadas ou pessoas retreinadas, né, ou atividades que foram distribuídas de outra maneira ali. E também tem como entregável a arquitetura de TI, né? O que vai precisar mexer na TI para poder fazer isso acontecer, ou você não vai precisar mexer em nada. Eu queria que o Flávio falasse rapidamente para nós qual que é o maior desafio na fase de macrofluxo, onde emperra, o pessoal não quer aprovar, o cara não sabe desenhar, onde é mais difícil é na parte do to be. Cara, acho que a sua última parte ali da sua fala que você trouxe ali, arquitetura de TI, acho que esse é o grande ponto, pessoal. Que mudar processo dá trabalho, mas é factível e dá para fazer. Cara, pessoas são treinadas. Nós temos capacidade, é nós que limitamos a nossa capacidade de aprendizado. Então a gente tem potencial que a gente não sabe. O grande ponto em qualquer mudança que a gente vai propor de fluxo ou de processo é sempre a arquitetura de TI, pessoal. E aí é bem importante, assim, a fase mais importante desse projeto todo é o mapeamento, é o macrofluxo atual. Por quê? Porque lá você vai ter que também conversar com a sua TI, falar, cara, pô, para fazer um cadastro de cliente, você vai descobrir sistema que você nem sabia que a sua empresa tinha e que consome um dado de cliente, que consome um dado de material,
ou que tem que mandar um material porque eu tenho e-commerce, então, cara, tem uma integração com uma ferramenta de e-commerce e você nem sabia disso, aí você chega lá no seu e-commerce, a descrição é diferente daquela que você padronizou no teu RP, e aí você fala, cara, mas pô, a gente faz um trabalhão aqui para padronizar e lá é outra descrição do mesmo produto. É outra descrição do mesmo produto. Bem-vindo à realidade, é assim que funciona, tá? Então, assim, a arquitetura de TI é o grande calcanhar de Aquiles, porque como o Paulo falou assim, cara, temos um problema de arquitetura. Ela não é simples de se resolver. Por quê? Porque ela custa, ela tem dinheiro, né? Pô, você paga licença de software, compra de software, assinatura de software, tudo é muito caro e muito difícil de mudar. Por quê? Porque não é simplesmente, eu vou integrar aqui o RPA com uma outra ferramenta B que eu tenho aqui. Não é pegar um Lego, encaixar e tá feito. Tem um monte de trabalho, tem um monte de teste, tem um monte de validação, tem que pensar, cara, e depois que um dos softwares for atualizado, pode ter problema nessa integração? Então, a arquitetura de TI é o grande X da questão, pessoal. Sempre desenhe seus processos olhando o mínimo possível de impacto na arquitetura de TI. Tá? Então, é uma área que vocês têm que estar muito perto e tem que comprar a ideia com vocês da mudança. E não impactar muito essa frente da arquitetura. Sempre ter cautela. Não é, pô, tenho que mudar? A gente vai mudar. Mas tem que ser muito bem embasado para que depois isso chegue no comitê e seja aprovado. Maravilha, legal, Flávio. Pessoal, relembrando aí, né? O sorteio tá rolando. Quem entrou agora, entra no chat, lá no chat, botãozinho de chat, você vai ter todas as regras do sorteio lá, tá bom? No final do webinar, para quem ficar, será sorteado uma academia de governança de dados. Então, aqui seguindo, É pessoal, aqui é bacana, hein? um exemplo de SLA. Isso aqui é um exemplo real, tá? De uma mentoria que a gente fez e vocês podem se inspirar, né? Veja só como organizando os seus processos você consegue ter uma redução de SLA e SLA é dinheiro, tá, pessoal? Quanto menos tempo, quer dizer que você está menos horas de trabalho, menos custo, né? E aí chegou até ter uma redução de 75% no tempo do SLA, só definindo processos, papéis e responsabilidades, óbvio que sempre tem algum ajuste de TI, mas só para mostrar para vocês que é possível. E é baseado nisso que vocês vão convencer a gestão de prosseguir com o projeto ali de vocês também, tá? Importante aqui na definição de SLA é você definir o tempo para cada área, né? Quanto cada área tem durante aquele processo. E, obviamente, pessoal, você vai ter um SLA para cada cliente, um para fornecedor, um para material direto, indireto. Não é o mesmo SLA para todos os domínios, né? Exatamente. É Legal. legal, né, Paulo, que agora que a gente começa a falar de macrofluxo futuro, a gente começa a materializar tudo isso que a gente compilou lá atrás, né? E é o que todo mundo quer ver, cara, beleza, e aí? E vai dar? Agora você começa a mostrar isso na prática, né? Essa é a Isso, parte hein? legal do macrofluxo to be. Legal, pessoal. Legal, Flávio. Então, pessoal, outro ponto importante, né? Depois que você tem um SLA, você precisa definir os KPIs, né? Que são os indicadores chaves de performance, né? O Key Performance Indicators, né? E geralmente, quando a gente fala de KPIs, a gente coloca em três dimensões: de nível de serviço, quer dizer, que a gente está atendendo todas as solicitações no prazo pré-determinado. Então, vamos imaginar que a gente predeterminou que o SLA é de 5 dias. E nosso KPI, por exemplo, é de 90%. Então, o que significa que 90% dos chamados a gente vai atender até 5 dias, tá? Então, isso é um exemplo de KPI por dimensão de nível de serviço, né? O de qualidade e garantia. Pô, vou garantir que 95% dos meus fornecedores estão com dados corretos. Isso é uma acurácia, tá? A acurácia também é uma dimensão de qualidade de dados, tá? Isso vai ser um tema bastante explorado na nossa academia, tá? Meu, a diferença entre acurácia e precisão vai ser bem legal. E por fim, né, dimensão de operação, né? Se o processo é eficiente, se não tem retrabalho, enfim, Vai e né? São os volta, né? principais, o vai e É o volta, que vai e são volta. os três KPIs, tá? E aí, para a gente falar um pouquinho de KPI, queria que o Flávio aqui pegasse um exemplo de KPI que ele ajudou a definir numa mentoria e por que que eles chegaram nesse KPI, só um exemplo rápido aí para o pessoal entender a lógica. Bom, legal, Paulão. Então, acho que o mais importante, né, que a gente sempre bate na tecla em primeiro lugar, o da acurácia e o da eficiência do processo, eles são super importantes, mas eles demandam um nível de maturidade já um pouco mais elevado, né? Porque o pessoal já precisa estar treinado, precisa entender, precisa saber. Então, por isso que a análise de maturidade lá no começo ela é fundamental. E aí, geralmente, o grande problema quando alguma empresa vai fazer qualquer coisa de cadastro, cara, eu acho que o cadastro demora muito. É uma das coisas que a gente mais escuta.
Cara, não é possível para fazer um cadastrinho de material. Pô, material, que é coisa rápida, simples, por que que demora 10 dias? E aí, quando a gente começa a detalhar esse fluxo, a entrar nos pormenores, o pessoal começa, cara, pô, não é tão fácil assim, né? É, não é tão fácil, por isso que demora. Não estou falando que tem que ser 10 dias. Então, o grande ponto é esse, né? A gente chega no SLA e, cara, a gente vê aí que nos 3 primeiros meses aí, depois que um fluxo é definido, a gente facilmente consegue atingir aí 85% desse novo to be já dentro do prazo. Por quê? Porque, cara, é um fluxo mais automatizado, mais com regras de inteligência, com regras que evitam falhas. Então, tem uma série de dependências que é criada entre campos, entre valores, entre etapas, entre áreas, para que a gente possa garantir que esse fluxo vá rodar de uma forma mais rápida. Então, pô, ao invés do cara preencher, ele vai entrar para validar. Pô, é muito mais rápido validar. Por quê? Porque a regra está com ele é conhecedor da regra. Então, ele entra, putz, não, beleza, é esse tipo de material aqui, pô, é um produto acabado que a gente produz aqui dentro de casa. Ah, se ele é um produto acabado, eu sei que a conta contábil dele é 1, 2, 3, 4, 5. Putz, legal, tá na conta 2, 3, 4, 5. Ah, vou ver meus parâmetros aqui. Cara, tá beleza, ele vai lá, prova com bem mais celeridade. Então a ideia também do SLA parece ser bem agressivo, mas é porque tem uma série de automações que foram criadas para facilitar também essa rotina do solicitante, dos validadores e aprovadores dentro do fluxo no O2B. Legal, Flávio. Aqui, pessoal, tem um processo de validação, né? Aí você já tem os seus KPIs definidos, o seu LCLA definido, o seu to be ainda num nível mais macro. E aí você precisa garantir, né? Poxa, como que nós vamos colocar esse processo no ar? O que que a gente vai mudar? O que que a gente precisa validar? E aí a gente separou aqui, não é, obviamente que isso aqui é uma regra escrita num livro, você pode fazer adaptações, mas a gente separou em dois ciclos de validação, um funcional e o de migração, né? O de funcional você vai conversar com os outros analistas e gestores da sua empresa, né, para validar, e o de migração você tem que ver se vai ter algum impacto tecnológico, né? Que nem o Flávio citou um pouquinho até da arquitetura lá, né? Queria que tenha algum complemento nessa parte aqui de validação, Flávio, ou é só Não, isso mesmo, garantir falou, que complemento bem rápido. É chegar naquela entrevista que você fez lá no começo, com o cara do fiscal, que te apontou um monte de dor, falou que, pô, o cadastro é ruim, e falou, ó, agora que eu entendi tudo isso, cara, a gente vai fazer isso, isso e isso para melhorar isso, isso e isso. E a ideia é chegar nisso, nisso e nisso. Esse é o convencimento que você vai ter do cara. E aí é a negociação que você vai fazer com a área, pô, estamos de acordo, vamos junto, tem alguma coisa aqui que a gente deixou escapar, ou que você vê mais alguma oportunidade? E aí é assinar o documento e ir para a próxima entrevista desse mesmo nível. Basicamente é isso aí, cara. beleza. Até chegaram a perguntar no chat o que que era análise de viabilidade, vamos explicar aqui agora, né? Veja, pessoal, você definiu o SLA, você definiu o KPI, você aprovou os processos, você está com todos os tubos aprovados, mas talvez eles não sejam viáveis. Imagina que para você fazer esse novo fluxo, você tem que contratar 10 pessoas, ou para fazer esse novo fluxo, você tem que comprar um novo software que não está no orçamento. Então, análise de viabilidade, pessoal, é um estudo que você vai ter que fazer dentro do orçamento da empresa para ver se aquilo pode avançar ou não. Poxa, Paulo, mas por que que eu vou fazer a análise aí? Eu vou até colocar essa pergunta para o Flávio, né? Poxa, mas por que que eu vou fazer análise de viabilidade agora e não poderia fazer desde o começo, né? Lá no primeiro dia, eu não poderia fazer uma análise de viabilidade, né? E aí já vou responder parcialmente e passar para o Flávio. Óbvio que, pessoal, antes de começar uma mentoria, você vai fazer uma análise básica de viabilidade para ver se a empresa realmente está no momento que tem interesse no assunto, né? Mas aqui é uma análise de viabilidade um pouco mais profunda. Eu queria que o Flávio explicasse um pouquinho aí. Por que que ela tem que ser feita agora, depois que os fluxos estão desenhados? Legal, pessoal. Então, a própria resposta está nesses 45 minutos que a gente está batendo um papo. Antes a gente não tinha quantificável qual que era a maturidade da nossa empresa. A gente não tinha descritos quais eram as dores, quais eram os SLAs, quais eram os problemas e quais eram as oportunidades. E agora a gente fez todo esse mapeamento. E aí a gente constatou, cara, para atacar 30% desses problemas todos que foram apontados, a gente indica aí por esse caminho, que é o fluxo to be, com essas regras, com essas automações. E aí sim, cara, para atender esse fluxo to be,
Pensando em arquitetura, que é a tecnologia, pensando em processo, que é o que eu vou mudar, e pensando em pessoas, quanto isso vai me custar na prática? Agora eu tenho insumo para falar. Cara, pô, com esse novo fluxo, que antes a gente fazia em 12 dias, agora vai fazer em 6, eu tinha 7 assistentes para fazer. Cara, agora eu vou precisar ter 2. Só que, cara, eu vou precisar ter outros 3 analistas, que é os caras que vão ficar conversando com as áreas de negócio, porque, cara, sua regra mudou? Se mudou, me fala aí que eu preciso ajustar a regra. Então ele vai mudar de nível, ele vai mudar de patamar, ele vai deixar de ser um digitador, um registrador, como muita empresa tem, ele vai passar a ser o cara que pensa junto à regra. Cara, pô, entrou uma nova lei fiscal que impacta o estoque e vem lá do cadastro. Cara, vamos sentar junto com o fiscal para entender o que é isso, para a gente aplicar essa regra no nosso fluxo. Então ele muda o patamar. Então a gente não precisa mandar embora ou reduzir, mas a gente muda o perfil. Cara, pô, eu posso criar dentro da minha área de cadastro agora, ou dentro da minha central de cadastro, ou dentro da minha central de serviço compartilhado aqui, uma área de centro de excelência. Pô, vai ter um cara que vai só ficar analisando indicador operacional, indicador de processo, acurácia, para ver, cara, a gente tem oportunidade aqui, ó. O maior ofensor hoje do nosso SLA está sendo a área X. Pô, vamos lá falar com os caras, vamos ver o que está entendendo. Então você consegue fazer uma viabilidade justamente para entender como você dimensiona as pessoas e aquilo que a gente falou, cara. Você sai de um SLA de 12 dias para um SLA de 4, automaticamente você tem uma redução de custo. Por quê? Porque eu tô pondo menos tempo daquelas pessoas para fazer. E aí, papo para um outro dia. Cara, como a gente calcula o custo de um cadastro, que é super relevante? A gente precisa saber quanto custa fazer um cadastro hoje na nossa empresa. Porque no final do dia é isso que o cara vai querer saber. Pô, a gente está fazendo isso, vai contratar um software que vai custar tanto, a nossa sugestão, mas, cara, a gente vai reduzir o custo de R$ 70 para R$ 5 o custo de um cadastro. Puta, cara, em 5 meses você paga a assinatura de 2 anos de um software. Você começa a ter a conexão de como eu chego no comitê, nesse comitê, para aprovar esse processo todo. Maravilha. Legal, Flávio. E aí, pessoal, veja só, a análise de viabilidade, ela pode indicar que você vai economizar dinheiro, tá? Não necessariamente você precisa gastar dinheiro. É que muitas vezes você vai ter que fazer um investimento para economizar lá na frente, tá? Mas provavelmente se você fizer todas essas etapas bem feitas, a economia que você vai ter ali de recursos e de retrabalhos provavelmente vai pagar qualquer iniciativa que você tenha para fazer. Aí você vai ter tudo isso num relatório. Olha, vou gastar tanto, vou economizar tanto, né? É óbvio, você vai ter que pegar algumas planilhas, fazer alguns cálculos, mas você vai montar isso numa apresentação e vai mostrar para o comitê: olha, comitê, esse era o processo antigo, esse é o processo novo, esse é antigo, esse é novo, esses são os KPIs, isso vai trazer esses ganhos. Nem todos os ganhos são quantificáveis, vai ter aquela lista de ganhos intangíveis. Você vai colocar tudo isso no PowerPoint, fazer a apresentação e coletar a aprovação. Coletando a aprovação, você já vai poder começar aí fazer desenhar, né, colocar na prática esses novos processos de estrutura. E aí, pessoal, depois que você fez todo esse processo de aprovação no comitê, você já tem a aprovação de diretor, de presidente, todo mundo aprovou, né? Aí você vai detalhar esses campos, né, pessoal? Lembra? O fluxo estava macro, caixinhas, aí você vai detalhar campo por campo, regra por regra. Aí você já começou um projeto, aí você já tem verba, aí você terá uma equipe para poder fazer isso. Aí você vai detalhando os campos regra por regra, aí vai começar os procedimentos de implementação, vai treinar a equipe, vai mudar sistema, vai mudar processo, vai desenhar Aí é mão na cronograma, massa, né? né? É mão na Mão na massa massa mesmo. pura. Aí começou o teu projeto de MDM mesmo, vai colocar a mão na massa, definir, vou mexer aqui, vou mexer aqui. Terminou ali todo o processo de implementação, você dá o go live, faz o período ali de operação assistida e pronto, tá? Então, pessoal, com tudo que você tem aqui, óbvio que você vai adaptar isso para sua empresa, você vai usar já os modelos que sua empresa está acostumando, mas veja só, pessoal, a gente passou para vocês o fluxo desde a reunião executiva inicial até o detalhamento de todos os fluxos de todos os processos, tá? Para vocês fazerem aí. E basicamente, para fazer tudo isso, pessoal, você precisa do Excel, do Word, de um PowerPoint. Basicamente, são as ferramentas de trabalho que você precisa. Óbvio que quando você implementar, você vai ter que mexer em tecnologia, talvez, né? Vai depender muito da sua empresa, e aí você vai precisar de um apoio da TI, mas em linhas gerais, para você desenhar todo o teu projeto, você só precisa de um Excel, do Word e do PowerPoint. O Word para fazer as atas e anotar as dores, né?
o Excel para fazer os cálculos de SLA, desenhar os KPIs, mapear os campos, e o PowerPoint para fazer as apresentações para os gestores, tá? Então é isso, pessoal, para a gente terminar aqui nosso webinar e aí poder falar um pouquinho de sorteio. Flávio, quer fazer algum comentário super rápido? Só agradecer, Paulão, a oportunidade aí, é um prazer estar contigo aí. Sabe que eu sou teu fã pra caramba. E vamos junto, cara. Obrigado pela oportunidade, Jus e Léo, parabéns também por Tá, todo o trabalho aí de maravilha. bastidor. Vamos junto. Obrigado. Beijo. Vamos lá. Fiquem aqui, pessoal. Fiquem aqui que não acabou. A gente vai Eu fazer o posso participar do sorteio, tá? sorteio também? Você pode participar do sorteio, mas eu acho que você não vai ganhar, Você não Flávio. ganha, né? Pessoal, quem ainda não colocou o nome no chat, coloca o nome, o telefone e o e-mail no chat, tá? Pessoal, rapidinho falando da academia, porque já deu 8 horas para não tomar o tempo de todo mundo e já partir para o sorteio, tá? Então, pessoal, nosso curso de governança de dados mestre vai ser o mais completo do Brasil. Cara, a gente está fazendo muito conteúdo. Vocês já perceberam pelos nossos webinars, então o conteúdo ainda vai ser muito mais denso, com exemplos práticos, assim, meu, é um carinho gigante. A gente montou um time de treinamento aqui. Tá? A gente trouxe design instrucional, comprou plataforma avançada, contratamos diversas consultorias. A gente está contratando gente de fora, meu, gente do Brasil inteiro para dar aula, meu, vai ser animal esse curso de MDM, tá? Não tem nada parecido, não é nada próximo desses cursinhos da Udemy, é outro nível aí para vocês saírem um profissional completo mesmo, tá? Então a ideia aqui, né, pessoal, desse curso é desde o básico até a implementação prática. Vocês vão ter acesso a uma plataforma de MDM para vocês configurarem todo o processo. Vocês vão aprender a fazer metodologia, checklist, preenchimento de dados, mapeamento de regras, tudo. Vocês vão conhecer toda a teoria, o que é a teoria da governança de dados, teoria de compliance, LGPD, GDPR, CCPA, ESG. Cara, dou tudo até o zero, tá? Então vai ser muito, muito legal mesmo esse curso super completo. Eu acho que já está ali com quase 12 módulos, vai ter módulos adicionais complementares que a gente está fazendo também, tá? Então a ideia, pessoal, é transformar você que hoje está como um analista de cadastro, você ali que quer ser um gestor, você quer atuar na consultoria, você quer se tornar um profissional mais completo, fazer projetos revolucionários na sua empresa, essa academia é para ajudar vocês, tá? O único pré-requisito que a gente pede é que tenha vontade de aprender e que de preferência conheça o básico de um RP qualquer para poder participar disso aí, tá? Então vai ter aulas gravadas que você vai poder assistir no seu horário, do jeito que você quiser, no seu ritmo. Assiste um dia, assiste outro, assiste 2 por dia, você vai definir o seu ritmo. Porém, vai ter aula ao vivo com o instrutor, tá? Então, o instrutor vai fazer a configuração, vocês vão ter a plataforma, vocês vão poder fazer configuração, vai poder tirar dúvida no chat, vai ter os instrutores auxiliares só para responder as dúvidas ali durante o chat. Vocês vão ter um suporte educacional completo. Ah, um dia qualquer teve dúvida, vai ter grupo no WhatsApp, e-mail para tirar dúvidas com os instrutores, tá? Todo o aprendizado, pessoal, é baseado no modelo PBL, Project Based Learning. Então, significa o quê? Durante o curso inteiro, você vai desenvolver um projeto. Então, vai ter uma empresa aqui, uma empresa fictícia, você vai aprender desde o do levantamento de requisito, montar cronograma, metodologia de projeto, configurar o software, fazer carga de dados, tudo baseado nessa empresa, tá? Então vai ser o curso mais completo, instrutor experiente, eu vou dar aula, o Flávio vai dar aula, meu, estamos trazendo muita gente de mercado, meu, vamos trazer gente, meu, muita gente bacanas. A gente vai divulgar todos os instrutores aos poucos, então conforme a gente avançar, a gente vai fazer um suspense e a gente vai divulgar um a um aos instrutores também. Vocês vão ter cursos extras, tá, pessoal? Como se tornar um consultor de MDM, aprender a usar LinkedIn, técnicas de oratória, persuasão. Eu sei que muitas pessoas aqui são excelentes e têm medo de falar. A gente vai ajudar vocês com treinamento de oratória, tá? Todo o curso vai ter certificado de conclusão, então vocês vão sair com um certificado válido, que as empresas vão poder verificar a autenticidade. E todos os profissionais que passarem por essa plataforma de ensino aqui da MDM Academy, a gente vai também deixar disponível para que clientes nossos ou empresas que queiram contratar pessoas possam buscar vocês, tá?
Então, conteúdo programático, pessoal, introdução a MDM, o que são dados, governança de dados, todas as tecnologias, risco e compliance, qualidade de dados, saneamento e padronização, metodologia. Vocês vão aprender a desenvolver business case, vão implementar um software na prática, vocês vão ter acesso ao ambiente para poder fazer suas configurações. Vocês vão ter curso de oratória, técnicas de persuasão, de gestão de conflitos, de gestão data-driven, enfim. E vai ter também um curso aí gravado onde a gente vai ensinar as principais transações de cadastros do SAP, para quem ainda nunca teve a chance de usar o SAP, vocês vão poder ver nas aulas gravadas o SAP na prática. Então, pessoal, tem duas modalidades de aquisição do curso, pessoa física ou pessoa jurídica, então vocês podem pedir para as empresas de vocês adquirirem ou vocês podem adquirirem na pessoa física também, tá? Então, as vagas são limitadas, tá, pessoal? Vai ter limite na turma, então quem deixar para tomar decisão depois corre o risco de não ter a vaga, e aí vai ter que esperar, provavelmente só no ano que vem, ter uma nova turma, e não serão esses preços, obviamente, tá? A academia, o preço da academia, o preço padrão de tabela, pessoal, é 12 vezes de 584. Esse é o preço de tabela, tá? Mas a gente tá com uma promoção aqui para vocês, tá? De 12 de 490, tá? Então já tem um desconto aí considerável, tá? 12 parcelas as pessoas físicas podem pagar no cartão de crédito, a gente manda um link de pagamento e aí faz no cartão de crédito em até 12 vezes de 490. Porém, tá? Esse preço de 490 ele vale até 31 de julho. Então, 31 do mês seguinte vale esse preço de 12 de 490. Porém, para todos os interessados que estão participando desse webinar, que deixaram o seu nome na lista, tá? A gente vai dar mais um desconto ali de 10%, então vai ficar 12 de 442 com o voucher, tá? Então vocês vão receber o voucher de vocês e aí vocês têm até o dia 28 desse mês, 28 do 6, para fechar com desconto e aí fica apenas 12 de 442, tá? E se vocês quiserem empresas, Paulo, minha empresa quer comprar um conjunto de vagas, é só procurar a gente no WhatsApp que a gente ajuda as empresas a fecharem aí, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar aqui um link na tela. Quem quiser, quem tiver com dúvida, tem o WhatsApp, o pessoal está respondendo. Se não responder hoje, vai responder amanhã. O WhatsApp é DDD 11 41 13 25 10. Então a gente já tem lá o nosso pessoal para tirar as dúvidas da academia e para ajudar vocês também. E é nesse WhatsApp que vocês vão resgatar os vouchers, seja o voucher 100%, o voucher 50% e o voucher de 10% que todo mundo que está aqui tem acesso. Vocês têm que pedir ali no WhatsApp para poder resgatar o seu voucher, tá? Pessoal, lembrando também aqui que dia 15 de agosto a gente vai ter o evento lá no Clube Itaú, o maior evento de MDM, isso aqui é gratuito, tá, pessoal? Então vocês participem, se inscrevam, a gente está esperando 400 pessoas, vai vir gente de fora, diretores, vai vir palestrantes, vão ser 6 palestras, mesa redonda, dinâmicas, vai ter sorteio, vai ter brinde, então pessoal, participem do Amigo do Cadastro, tá? É o maior evento do Brasil, sem dúvida. E quem já foi no primeiro sabe que não tem blá blá blá. A gente não vai ficar falando de empresa lá, cara. Não é para falar propaganda, ali é para falar de MDM. Então vocês vão ter palestra de gente que toca a central de cadastro para ajudar vocês. Quem já foi no primeiro e que tiver aqui no chat pode confirmar que o que eu estou falando é verdade. Cara, é técnica mesmo, para vocês saírem dali melhor do que entraram, tá? Então aqui o evento vai ser no dia 15 do 8, começa às 8 da manhã no Clube Itaú, Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Começa às 8 da manhã com café da manhã, vai até às 3 horas e vão ter ali 6 palestras, vão ser palestras simultâneas. Vocês vão ter lá o fone de ouvido para poder trocar entre as palestras. Muito bacana, tá, pessoal? No ano passado teve 165 participantes, agora a gente quer ter 400. Olha aqui as fotos do evento, pessoal, muito bacana, tá? Agora vai ser o dobro, 400 pessoas ali no evento. A gente fechou o auditório inteiro do Cubo, então vai ser as duas partes do auditório, tá? Aqui, para quem não conhece, Cuba é um lugar maravilhoso, lindo, cara, um lugar de inovação, muito bacana. Aqui tá o endereço na tela também, tá? Agora vamos começar o sorteio. Eu queria que o Léo, se ele estiver nos escutando aí, né, Léo? Você consegue abrir o microfone, você já está com a planilha, com todos
os nomes mapeados. Não sei se o Léo está me escutando. Léo? O Léo Opa, e a perdão, Paulo. Juliana? Minha internet deu uma piscada aqui Tá. bem na Você, hora. você chegou a colocar o nome de todo mundo no Excel? Sim, tá todo mundo na planilha que eu te enviei. Tá. Então, pessoal, quantas pessoas a gente tem, Léo, na planilha? Eu só conferir aqui. Temos no total de 27 pessoas Tá, você me mandou essa planilha onde? No no Teams? Teams. Tá bom. Então, maravilha, pessoal. Estão falando aqui as regras do sorteio. Tem que estar presente para poder receber. Assim que eu te der o prêmio aqui, pessoal, vocês mandam uma mensagem no WhatsApp, anotem aí 41 13 25 10. O voucher vai ser encaminhado em até 3 dias. O voucher é pessoal intransferível, vai com o nome de vocês num PDF bonitinho. E quem recebeu o voucher, seja do 100%, 50% ou 10%, tem que usar até o dia 28/6, tá, pessoal? A partir daí perde a validade, tá? Então, até o dia 28/6, o voucher pessoal intransferível. Então, vamos fazer o sorteio aqui para a gente poder seguir. Então, eu vou abrir aqui, né, o navegador para a gente fazer o sorteio. Vamos lá. Vou pegar aqui a planilha também, né? Deixa eu abrir aqui a planilhinha que o Léo me mandou, né? Para que a gente deixe aqui aberto. Vou pegar. Tô abrindo aqui a planilha, tá, pessoal? Só um minutinho que eu já compartilho. Ah, legal, tá. Ah, que bonitinho aqui, ó. Ok, o Léo me mandou. Vou compartilhar a tela aqui para todo mundo enxergar. Opa, vamos lá. Então, pessoal, antes de compartilhar, só por questão de LGPD, né, pessoal? Deixa eu tirar aqui, ó. Eu vou deixar só o nome e vou ocultar o e-mail e o telefone aqui, tá? Então, vou ocultar essas colunas aqui, porque assim a gente só tem os nomes, assim, só para não ter questões de LGPD aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o sorteio. Então, aqui, pessoal, vocês estão enxergando o controle de sorteio, a gente anotou todos os nomes, tá? E as pessoas têm aqui um número, então a gente foi até o número 27, então vou fazer um sorteio do número 1 até o 27, tá? Então todo mundo que já está aqui, as 27 pessoas já ganharam o seu voucher, então mandem lá, né? Podem mandar o WhatsApp no 41 13 25 10, mas agora vamos sortear o primeiro prêmio, que é o prêmio de 50%, tá? Então vamos colocar aqui para a gente poder fazer o nosso sorteio. Então, vou colocar aqui no nosso sorteador. Então, entre 1 até 27, tá, pessoal? E vamos sortear agora. O resultado é 13. Vamos ver aqui quem é o número 13 que vai ganhar a bolsa de 50%, tá? Então, vamos colocar aqui a bolsa de 50% vai para Tiago Costa. Tiago Costa. É a Maria, Paulo. É a Maria. Ah, desculpa, né? Errei, desculpa. Tá É o verdade. Aqui, 13 ó. do número, não da coluna. Maria, desculpa, pessoal. 50% de desconto para Maria Eduardo. Eu vi o número da linha ao invés do processo aqui. Deixa eu pintar essa linha aqui para a gente ter aqui. Pronto. Então ela ganhou aqui os 50%, tá, pessoal? Desculpa, o vencedor foi a Maria Eduarda Araújo de Brito. Ela está presente, está no chat. A Maria está presente. A Maria Eduarda está presente. Está no chat, Maria. Sim, Tá. respondeu sim. Então, Maria, manda lá manda o WhatsApp, Maria, para o 41 13 25 10 para você pedir o seu voucher de 50%. Então, agora vamos de novo, né, pessoal? Vou colocar aqui, sortear, Parabéns, Maria. sortear sem Muito repetir o legal. resultado, né? Então, vai aqui, ó, do número 1 ao 27. E nós vamos sortear agora, pessoal. Agora é a bolsa de 100%, hein? Vai ganhar academia na faixa, hein? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos ver quem que vai ganhar, hein? Vamos sortear. Vamos sortear. O resultado é 27. 27. Número 27 é o Alexandra Pantoja Torquato Ferreira. Ganhou a bolsa de 100%. Alexandra está no WhatsApp. Alexandre está no Teams. Tem que estar no Teams Tá para aqui poder sim, tá aqui ganhar. sim. Tá aqui sim, Tá? Paulão.
Manda um sim aí, Alexandra. No chat, Alexandra. Mandou o sim Aê! ali, ó. Mandou um sim. Parabéns, Alexandra. Parabéns, Maria Eduarda. Pessoal, lembrem-se de mandar a mensagem no WhatsApp e até 3 dias vocês receberão seu voucher. Todo mundo tem direito ao voucher, né? Teve o pessoal que ganhou 100, o pessoal que ganhou 50, mas todo mundo que participou vai ter o voucher de 10%. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Foi um prazer falar com vocês. E se tiver qualquer dúvida, pode perguntar no WhatsApp que nosso time vai ter um super prazer em responder. E vamos bater palma para os vencedores aí, né? Parabéns, Maria Alexandra. Sucesso, legal, hein? Muito bom. Valeu, Bacana turma. demais. Muito obrigado. Vamos Vai aqui, vou abrir para descompartilhar a pergunta, Paulo? tela. Alguma Vamos coisa ou abrir não? aqui, vamos abrir para perguntas aqui no chat. Vamos lá. O pessoal deu parabéns. Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, no chat sobre o webinar? Dúvida sobre a academia, sobre o evento? Pessoal, para quem ficou aqui, o evento essa webinar vai ser gravado, vai ser disponibilizado lá no canal Dados Mestres. A programação do dia 15/8, do evento do 15/8, vai sair em julho. Então, acredito que até dia 15, 20 de julho já tem toda a programação detalhada. A gente já selecionou os palestrantes, tá? Mas aí a gente quer fazer um suspense, pessoal. Cada dia lá, cada semana na rede social, a gente vai colocando um palestrante, tá? Mas a gente já fechou os slots só com gente fera. Então vai ser bem legal, tá? Então a gente vai anunciar todos os palestrantes na rede social, provavelmente um por semana, um ou dois por semana. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tem gente aí com a mão levantada? Alguém quer perguntar no chat? Então acho que é isso, né? Acho que a gente já passou aí por todas as Duração perguntas. do curso, Paulo. Qual a duração dos módulos da academia, tá? Depende muito da tua velocidade, tá? A academia ela está prevista ter entre 80 a 100 horas, porque depende também de quantos exercícios você vai fazer e também de quanto tempo você vai gastar para ler os materiais auxiliares, tá? Mas entre gravações, aula ao vivo e materiais auxiliares, a estimativa é entre 80 a 100 horas. Então é um curso parrudo que você vai poder fazer no seu tempo. O evento será no Clube Itaú, pessoal. Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo, na Alameda Vicente Pinzon. É um prédio gigante, então é fácil de achar, super lindo. Vila Olímpia, Zona Sul da capital de São Paulo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, a duração do curso a gente já falou, né? De 80 a 100 horas, você faz no seu ritmo. O evento do Cubo Itaú é na Vila Olímpia. E a academia é toda online, tá, pessoal? Vocês vão ter acesso a uma plataforma e vão fazer toda a academia no conforto da casa de vocês aí, tá? Acho que é isso, pessoal. Queria agradecer a todos que ficaram até aqui, agradecer de coração o Léo, a Ju e a Ju pelo trabalho realizado e agradecer ao meu parceiro, meu sócio, meu colega Flávio por ter trocado essa experiência com a gente aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, gente. Fica com Deus. Valeu, Paulo. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tamo junto.